Boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 25 de abril. Começamos o programa discutindo as articulações em Minas Gerais e São Paulo. Elas ameaçam comprometer as alianças de 2010. Nosso convidado é o jornalista Milton Coelho da Graça. Também vamos falar das mulheres que podem ser processadas no Mato Grosso do Sul porque fizeram aborto. Conversam conosco sobre isso o médico Paulo Pinheiro e a advogada criminalista Maíra Fernandes. Por fim, vamos saber por que a França e a Inglaterra estão mergulhadas em crises. E quem nos responde é a mestra em História Comparada, Verônica Pires. O Espaço Público está começando agora. Quase 10 mil mulheres podem ser indiciadas pela prática de abortos realizados na Clínica de Planejamento Familiar, que fica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, Pompeu de Matos, do PDT, tenta impedir que o Ministério Público leve essas mulheres ao banco dos réus. Paulo Pinheiro é médico e gestor, convidado da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. E Maíra Fernandes é advogada criminalista e membro da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. Os dois estão aqui comigo. Eu pergunto ao Paulo, o que é isso? Eu fiquei muito impressionada quando vi isso e pergunto a você se está certo. Bom, vamos ver o lado da justiça, o que a justiça diz. Primeira coisa que dá para estranhar é por que uma clínica, né? Uma clínica com rótulo de clínica de planejamento familiar erra no planejamento, né? Houve um grave erro no planejamento. Agora isso é um absurdo, né? E a discussão no Brasil no aborto cada vez é mais complicada, né? Estou lembrando há poucos dias a prisão de alguns rapazes aqui no Rio de Janeiro que foram presos porque estavam distribuindo propaganda sobre a marcha da maconha, né? Eles não estavam distribuindo propaganda sobre a marcha, eles estavam discutindo a lei, haver ou não, ter ou não ter uma lei que discuta isso. A questão do aborto é uma questão que fica com uma briga. A discussão antecipada é a seguinte: o que nós temos no Brasil hoje? Políticas públicas de planejamento familiar. Nós não temos. Esse é o ponto principal. Antes que nós tenhamos pessoas tendo filhos que não queiram ter, é preciso que o poder público avalie e invista cada vez mais na política de planejamento familiar. Aqui no Rio de Janeiro, os postos de saúde, 12 meses do ano, não têm o material necessário, os profissionais não têm as condições de trabalhar como podem trabalhar, então não há uma política pública no Brasil de planejamento familiar que funcione. E as meninas vão tendo filho cada vez mais cedo. A gravidez na adolescência... de 11 anos vai lá na Promatra para ver. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos um índice aproximadamente 18% de meninas com menos de 18 anos grávidas por ano, sendo que nas áreas mais pobres da cidade, da área de Bangu para cima, isso ultrapassa os 25%. E sem nenhum apoio do Estado. Quer dizer, exatamente, é contra o aborto, mas não apoia a mãe solteira. Que é uma outra contradição. Ou não discute com essa menina a questão do planejamento familiar. É preciso, primeiro, que você pense uma parte educativa. Você tem que sentar com as pessoas. Abrir o diálogo. Tem que conversar com elas, tem que discutir, tem que ouvir. Por que será que tantas meninas estão engravidando? Exatamente. Ou seja, ouvir e falar sobre isso. A questão, pegar 9 mil, 10 mil mulheres, eu fiz um estudo há poucos minutos atrás, peguei um documento de uma instituição que mostrava que isso representa 40% de todas as mulheres presas no Brasil. Se eles forem prender as 10 mil mulheres... São 25 mil mulheres presas no Brasil. É um fato todos absurdo. Os crimes, né? Realmente... Agora, isso é justo, isso é correto, está dentro da lei isso, Maíra? Bom, mas poucos temas são tão complexos quanto o tema do aborto, né? Eu acho que a primeira discussão que a gente tem que fazer é tirar essa discussão de quem é contra e a favor do aborto. Isso não existe. Tem quem é contra a lei que criminaliza o aborto e quem é a favor de uma mudança, né? Quem é a favor de uma mudança da lei e quem é a favor da lei que está aí, que é o Código Penal. O Código Penal criminaliza o aborto, né? E atribui uma pena de 1 a 3 anos para a mulher que pratica o aborto, de 1 a 4 anos para o médico que realiza o procedimento com autorização da gestante. Né? Esse é o nosso Código Penal, que só autoriza o aborto em 2 casos. Né? Em caso de risco à vida da gestante e em caso de estupro. Veja que o nosso código é tão atrasado
que ele não prevê nem em caso de risco à saúde da gestante. Então, né, Esse é um problema pode grave. falar Exato. melhor do que eu, uma mulher que seja recomendada pelo seu médico a não engravidar... A questão porque da senão- anencefalia, por exemplo. a caso né? da foi aquela O caso discussão, quadro disso aqui, Ou uma clássico. mulher que, se engravidar, pode desenvolver, por exemplo, um tipo de câncer, né? Se ela engravidar, ela não tem autorização para realizar esse procedimento, né? Agora, Vai interromper pergunta a a gravidez. você. Até então, existe algum caso de alguma mulher que tenha sido presa ou punida porque fez aborto? Quer dizer, embora haja essa lei é cumprida? Mas não é. A lei, o código, apesar disso, as mulheres praticam o aborto, mas não são punidas em muitos casos. A lei não evita a prática de aborto, né? Não tem esse papel de impedir a realização. Agora, também não é nunca ela é punida. Em algumas vezes são punidas, sim. Algumas vezes as mulheres chegam no hospital público com um aborto mal sucedido e são algemadas nas macas pelos médicos. Isso existe? Isso existe no Brasil. Algumas vezes a mulher começa a sofrer a punição ali, no hospital. Só um detalhe, não é pelos médicos, pelos policiais de plantão. Pelos policiais de plantão, E mas aí? muitas vezes denunciadas Médico. pelo médico. E aí ela vai que ser não mantém, atendida. o médico não guarda esse sigilo e muitas vezes denuncia a mulher. Existem casos, sim, são poucos, mas existem os casos das mulheres que são presas por aborto. Agora, é óbvio que se nós fôssemos prender, chega a 1 milhão o número de abortos realizados segundo o Ministério da Saúde. Se nós fôssemos prender todas as mulheres que realizam aborto, não haveria penitenciária possível no Brasil para comportar esse número Eu exorbitante de tenho uma mulheres. certa dificuldade muito grande com essa lei, porque essa lei me parece assim, uma lei feita para pessoas que têm o maior prazer em fazer aborto. Pois é. Ai, vou fazer um aborto, que Como se maravilha. fosse uma coisa boa. E não é Muito nada certo. disso. Eu Tá acho que muito mulher certo. nenhuma mulher gostaria de não fazer o imagina. aborto. Foi o que eu falei, Ela mas faz porque não tem outro jeito, ela não tem condição de criar aquela criança, né? A circunstância de vida dela empurra para isso. E acho que toda mãe que faz um aborto, toda mulher que faz um aborto, ela sofre muito. Não existe, foi o que eu falei, não existe essa questão de ser contra ou a favor do aborto. Existe ser contra ou a favor dessa lei. Tem uma pesquisa muito interessante do IPAS que começa com essa pergunta: você é contra ou a favor do aborto? E aí a maior parte das pessoas Ninguém é a entrevistadas favor de falam aborto, contra, né? contra. Aí pergunta: Ninguém é a favor. você conhece alguém que fez o aborto? E a pessoa: conheço. Aí pergunta: você acha que essa pessoa deveria ser presa? E aí Acabou. todos emudecem. Porque é óbvio, e é essa a questão. Ninguém está dizendo que com a mudança da lei o aborto vai virar um método anticonceptivo. Não é isso. Claro que Né? não. A pílula vai continuar existindo, a camisinha vai continuar existindo e, em grande parte, em todos os países que o aborto foi legalizado, não houve um aumento significativo no número de abortos. Não houve. Isso é dado, pesquisado e informado. É claro que, num primeiro momento, os números aparecem, mas isso não significa aumento, principalmente porque a legalização do aborto ela vem acompanhada de uma série de políticas públicas. Mas deixa eu só ela colocar vem uma acompanhada de pergunta pra informação da sociedade. Ela possibilita, inclusive, a mulher a ter uma assistência psicológica e médica no hospital. Porque muitas vezes, desculpa, já vou lhe dar. Muitas vezes, por exemplo, uma jovem pratica o aborto em casa, Isso. na maior solidão, Isso. porque não E com tem a maior quem risco. recorrer no maior risco, né? Risco de vida, risco à Isso. sua saúde, risco de ficar infértil, porque ela não tem sequer com quem conversar. Porque se ela for procurar alguém para conversar, ela corre o risco de ser denunciada por um vizinho, por um conhecido, ou até mesmo por um médico, como eu falei para vocês, que infelizmente alguns médicos... fora da lei. Então é uma Ela fora é da lei. fora Ela não da tem lei. o apoio. E outro fato importante aí nisso? Se o Estado, ao invés de impor a essa mulher a sanção penal, a acolhesse, Isso. né, Isso, a claro, informasse, claro. a acolhesse, a ajudasse, certamente isso seria bastante diferente. É por isso que o trabalho, da mesma maneira, outro dia eu dei uma entrevista aqui para a TV e me perguntava assim, por que no Brasil as autoridades sempre chegam atrasadas nas epidemias? Porque chegam atrasadas em tudo, né? Não é só nas epidemias. As autoridades continuam não respeitando e não entendendo a prevenção. Essa discussão do aborto, quer dizer, nós temos que discutir o que é feito para evitar, né? Para evitar que um espermatozoide chegue a um óvulo não desejadamente, né? Esse é o grande Você falou em trabalho. autoridades, tem- Paulo. Eu queria só falar. E essas autoridades, é preciso entender que polícia, justiça e até a ética têm de se subordinar ao bom senso. Não tem o menor sentido processar 10 mil mulheres. Não tem. Quer dizer, eles Esse caso é um não se lembram que quando Moisés fez os 10 mandamentos,
a mulher não podia nem olhar para a mulher alheia. Tinha o 10º mandamento, era não cobiçar a mulher alheia. E nós já evoluímos muito depois, não somos mais ameaçados pelo inferno. E também essa questão do aborto precisa ser vista de maneira racional, como você e ela estão como um problema de saúde pública, como disse o nosso ministro. Agora, só num ponto, eu tenho uma pequena discordância. É que as pesquisas indicam que muitas mulheres realizam aborto na faixa de 20 a 29 anos, com o uso de anticoncepcionais, e muitas, inclusive, já com um filho anterior, né, em união estável. Então, o aborto não é apenas realizado pelas pessoas que não usam, porque o anticoncepcional falha, o anticoncepcional, né, não tomou certinho naquele mês. Então, é a compreensão de que isso deve ser uma decisão da mulher, né, a sua autonomia sexual reprodutiva. São homens. E existe uma lei, né, de 1940. As mulheres não são ouvidas, é isso que eu quero dizer. As mulheres não são ouvidas. Agora, deveriam, porque o Brasil é signatário de uma série de tratados internacionais que reconhecem os direitos sexuais e reprodutivos como direitos humanos. E que reconhecem a autonomia sexual da mulher, né, seu direito à sua privacidade, à sua intimidade, à sua autonomia sexual e reprodutiva de quando ela pretende ser. A decidir se vai ter um filho ou não. Até esse detalhe, mesmo em alguém em vida equilibrada, que acaba acontecendo acidente, muitas vezes não são nem acidentes. Muitas vezes ela não consegue dizer para o marido, né, para ele usar a camisinha. Exato. Tem vergonha, tem medo, o sujeito vai bater nela. Às vezes ele não aceita também. Não aceita. Uma solução possível era incriminar o homem também. Esse é um fato. Agora, os 9.800 homens, 3 anos. Porque essas mulheres engravidaram não foi com o óvulo sozinho. Exatamente. Né? Tem alguém botou um espermatozoide ali. Ele é cúmplice. Ele é cúmplice, devia ter a mesma pena, 1 a 3 anos. Aí, num instante, primeiro vai ver um movimento para acabar com essa lei. Acho que olha só, eu acho não ser crime, ser regulado, né? Em que hipótese o aborto deve ser permitido legalmente, até porque quando se fala em legalizar, isso é importante que se esclareça, não é permitir o aborto a qualquer tempo. É descriminalizar. Né? É descriminalizar e legalizar, autorizando até um determinado período da gravidez, realizado por médico, em um lugar, né, autorizado, um hospital ou uma clínica particular, pelo Sistema Único de Saúde ou pelo Plano de Saúde. Enfim, em determinados tempos de gravidez. Todos os países que descriminalizaram e legalizaram o aborto determinaram um período, né, até o qual, dali em diante, haveria vida extrauterina possível. Essa é a grande discussão que hoje está lá no Supremo, com o ministro Direito, Carlos Alberto Direito, que não conseguiu ainda se pronunciar na questão das células-tronco, que o grande ponto da discussão é esse, quando começa a vida. Esse é o grande ponto que a ciência discorda muitas vezes da igreja. São discussões longas e complexas, são 7 semanas, não são? A partir de quando? É antes do óvulo? E é uma discussão sobre o sexo dos anjos, quase parecida. Não dá para decidir quando, e o judiciário não tem como decidir. E o judiciário, já hoje deu uma notícia que o judiciário se prepara para uma saída, que é, ao invés de discutir isso, discutir a admissibilidade do projeto no Congresso, que resolveria o problema direito do ministro Direito. Não, esses países que legalizaram, que autorizaram nesses tempos, tiveram como base o seguinte, uma ponderação de direitos entre os direitos da vida do feto e os direitos da gestante. E durante um determinado período, os direitos da gestante prevaleciam sobre os do feto. Mas depois, em determinado momento, quando a gravidez avança também a proteção à vida do feto, e aí, num determinado momento, não se poderia mais realizar o aborto, como, por exemplo, no 8º mês. Né? Porque isso aí também já é outra coisa. Eu acho que isso aí, se você tirar uma criança aos 8 meses, não é mais aborto. Claro. Isso aí tem uma cesariana. E é toda uma desorganização, quer dizer, né? Essa questão do homem tratar de assuntos da mulher que você colocou, em todos os casos ligados à gravidez, é dessa maneira. Você vê no serviço público hoje, a mulher faz um pré-natal, né, durante 9 meses, cumpre aquilo que a medicina manda. E ela faz o pré-natal com o médico. Ela não terá o filho com aquele médico. Ninguém na iniciativa privada, quem tem plano de saúde, tem esse apoio. Quer dizer, toda a política pública ela não pensa exatamente nesse lado humano, no lado importante disso. Agora, a gente tocou aqui numa coisa, até o Coelho e ela, que eu acho importantíssimo. Porque eu fiz rádio muitos anos e eu ouvia muitas adolescentes que ficavam grávidas sem querer e tal. E normalmente o que acontecia? O pai desaparece, né? Sem nenhuma responsabilidade por aquele ato que ele realizou. Então fica o quê? O saco da culpa fica todo nas costas da mulher. E da responsabilidade também. Aquele filho, se ela deixar nascer, vai ser dela e ela vai ter que cuidar, ou a mãe dela, ou o pai dela, enfim, né? Então, eu sempre penso por que esses rapazes não se
não se precaverem antes, né? Não, na hora que vão, né, ter essa relação sexual, por que não usam camisinha, alguma Já coisa tem uma assim? conversa ignorante, dizer, meu bem, com camisinha não é tão bom. Essa é a última conversa que mas leva à isso, gravidez peraí. indesejada. Eu acho que o que precisa também é uma conversa com esses rapazes. Claro, sem É dúvida. chamá-los. Isso. Né? Claro, Chamá-los à responsabilidade e instruí-los a participar disso e serem punidos também, se é para punir. Então vamos punir os dois, Eu porque prefiro não punir não é ninguém. obra do Espírito Santo, né? Além disso, Não nasce pelo existe, Espírito Santo. existem algumas pesquisas. Eu participei de uma pesquisa 2 anos com na Comissão de Saúde, que mostrava um outro lado também dessas meninas, de ouvir essas meninas, porque muitas não é que engravidaram porque não sabiam, não. Né? Entre os erros até de desejo naquele momento, significa alguma coisa importante para ela, dentro da sociedade, uma maior atenção quando ela é mãe, quando ela fica grávida, a atenção da própria mãe que às vezes ela não tem. Então, não é somente não querer, é ouvir um pouco mais da mulher, por que ela está engravidando com essa idade. Porque muitas vezes há uma explicação que nós desconhecemos, achamos que foi um erro, foi um tropeço, não usou. Não, às vezes a gravidez, ela provavelmente não seja possível, seja impossível, mas acaba sendo desejada por uma das partes. Isso se resume na política, ou o Brasil entra com uma política pública de planejamento familiar, ou nós teremos esses problemas cada vez mais se sucedendo em vários pontos. Eu acho que a mulher ainda acha que prende o homem com filho. Né? Ou então eles pedem uma prova de amor, que é sempre essa. E nessa idade a moça vai dar a prova de amor. Agora, o não reconhecimento do aborto como um problema de saúde pública leva essas mulheres, essas moças, essas jovens, essas mulheres, muitas vezes à morte, à infertilidade, a problemas graves de saúde, né, que poderiam ser perfeitamente evitados. Cada vez mais é difícil a para o quarta ministro causa isso. de mortalidade materna do país. O ministro tem falado isso, mas ontem eu tive uma entrevista do senador Dornelles, diz que um dos erros do ministro da Saúde está se preocupando com o aborto e com o álcool, ao invés de estar tratando da dengue. Você vê que isso leva a coisas complicadas e não corretas na interpretação. Verdade. Bom, senhores, o papo é bom. Tem muita coisa para falar desse tema, a gente volta a ele com certeza. Mas eu tenho que ir para o intervalo. E na volta do intervalo vamos discutir as crises enfrentadas por França e Inglaterra. Já, já. Espaço Público, um programa da TV Brasil. Nosso programa chegou ao fim. Quero agradecer a todos. Começo pelo jornalista Milton Coelho da Graça. Obrigada, Coelho, por estar com a gente. Milton Coelho conversou conosco no primeiro bloco sobre as novas coligações em São Paulo que acabam interferindo nas coligações políticas de Minas e sabe que está aonde mais vão interferir e tudo isso visando 2010. No segundo bloco, Paulo Pinheiro, médico, obrigada, Paulo, e Maíra Fernandes, advogada criminalista, obrigada, Maíra, conversaram sobre esse fato que está acontecendo em Mato Grosso do Sul, onde 9 mil, quase 10 mil mulheres estão sendo ameaçadas de processo por terem feito aborto. E no terceiro bloco, a Verônica Pires, que é mestre em História Comparada, obrigada, Verônica, conversou conosco sobre a crise na França e na Inglaterra. Quero agradecer ainda a você que está aí nos assistindo. Muito obrigada por nos deixar entrar na sua casa. Bom, ficamos por aqui, mas segunda-feira estamos de volta, logo após o programa Cultura Ponto a Ponto, discutindo a atualidade da política e também os principais assuntos do dia a dia. Não perca. Uma noite boa e até lá. Um ótimo fim de semana também. Espaço Público, um programa da TV Brasil.